Deus seja louvado para sempre, a paz do Senhor Jesus. Grande é o Senhor, é uma oportunidade linda voltar a essa casa e tudo dentro de uma direção. Fechem seus olhos e me ajude a dizer essa maravilhosa verdade transformadora, porque de todas as coisas que eu tenho ouvido aqui, a maximizada no meu coração é que alguém conheceu Jesus e a vida mudou. Isso aqui é singular entre os irmãos que testemunharam. Eu conheci Jesus, eu conheci Jesus, eu conheci Jesus, eu conheci Jesus, eu conheci Jesus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso, Tu és maravilhoso. És bem-vindo. És bem-vindo, és bem-vindo. Ouvimos que quando Ele chega, as coisas mudam. Por isso dizemos juntos, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo. Aonde? Neste lugar és bem-vindo, és bem-vindo neste lugar. Aleluias. Se você já entendeu, olha, eu estou maravilhado por todas essas pessoas aqui testemunhando. A maioria eu tive a honra de conhecer antes de conhecerem Jesus. E eles estão dizendo coisas tão maravilhosas, constatando a verdade. Não é uma fábula, não é um mito, não é um conto de igreja. Ser crente não é participar de uma religião. Eles estão entendendo quem é Jesus. Amigo, se você está com algum problema, ouça os conselhos dados através desses testemunhos. Abrigue Jesus no seu coração. Cante essa canção dizendo que o Espírito Santo é bem-vindo, dizendo que Jesus Cristo é bem-vindo, dizendo que o Pai, o Todo-Poderoso, é bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Jesus Cristo, és bem-vindo neste lugar. Ó Pai onipotente, de graça e amor, és bem-vindo, és bem-vindo. Aonde? Neste lugar, dizemos, és bem-vindo, és. Diga a Ele onde. Sejas bem-vindo. No nome poderoso de Jesus, sejas bem-vindo. Levantem as suas mãos comigo e digam em alto e bom som: digno és de receber toda a glória, de receber toda a honra, de receber todos os louvores. Diga, digno és de receber o melhor. Amém. Dê um aplauso a Jesus. És bem-vindo. És bem-vindo. És bem-vindo. Sim, Tu és bem-vindo.
Amém. Deus seja louvado. Queridos, eu gostaria de compartilhar uma leitura no primeiro livro da Bíblia. O livro é o Gênesis, o capítulo 39 e o versículo 2. Livro do Gênesis, capítulo 39, versículo 2, uma base para o que eu vou complementar. Pois Deus tem falado tremendamente já, tem enchido os nossos corações de gratidão por suas obras incomparáveis e admiráveis. Aleluias, aleluias. A delícia do Evangelho é porque nada se compara com Ele. Onde Ele opera, nada e ninguém pode operar. E é isso que nós estamos testemunhando. Pessoas sendo abençoadas, pessoas com testemunhos. Aleluias. Aleluias. Gênesis 39, versículo 2 diz assim, apenas a primeira parte. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Releio. E o Senhor estava com José e foi homem próspero. Sentem-se por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Bem, irmãos, essa noite o Senhor me convidou para também testemunhar. É uma noite aqui na igreja Manassés, Nova Vida, de testemunhos. E uma filha se formou aqui de relatos históricos, porque virarão lembranças, gerarão saudade. Tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Enquanto meu pai fazia menção da irmã Neide, a saudosa pastora Neide, eu me vi descendo nas escadas mal feitas daquela residência, entrando por aquela casa no meio de um buraco, sentando-se numa cadeirinha simples, no meio de um povo simples, e recebendo direções de Deus. Que coisa preciosa. Deus falava coisas naqueles dias que eu vivo hoje. Deus usava os simples profetas, que muitos deles nem estão aí sobreviventes na fé. Se esqueceram de que Deus é real. Estão confundidos pela ignorância. E o Senhor falava pelas suas bocas. Ei, garoto, você menino do topete, magrelinho e com o cabelo cheio de gel, como eu era conhecido. Um dia a pastora Lucinha me descreveu e disse assim, ele é magro, alto e tem um cabelo lambido. Eu disse, nossa, que descrição maravilhosa. E eles me diziam tantas coisas que hoje os meus olhos veem. Hoje os meus ouvidos ouvem. Hoje os meus pés provam esses chãos de realidade. Oh, glória! Tenho vivido realidades profetizadas ali naquele cantinho simples. Por muitas vezes, nesse Brasil, eu ouço homens de Deus saudosos de tempos em que esses cultos eram uma frequência a cada esquina. O Espírito se movia e falava com seus vasos. Deus operava tremendamente, vigílias cheias do Espírito Santo, de um avivamento sem igual. Santidade, uma mocidade que clamava por Deus, por mais experiências. Uma mocidade que não se incomodava em dizer não ao pecado.
Uma mocidade que dizia não ao sexo ilícito, ao sexo antes do casamento. Uma mocidade que se guardava na santidade. Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Ou alguém ore por mim, eu quero ser logo batizado com o Espírito Santo, na evidência do falar em línguas estranhas. Uma mocidade que ansiava, e eu estava entre eles. Quantas vezes, ouvindo grandes ministros do Evangelho, o meu coração não saltitava no prazer de sonhar em um dia ser essa voz de Deus na terra. E eu, já não tendo uma grande imaginação, me via já nos lugares. Senhor, eu imagino eu entrando numa casa e alguém ali triste, desesperançado, olhando para mim, dizendo: mais um pastor. E o Senhor me revelar o profundo, e o Senhor me revelar o oculto, e o Senhor me revelar o escondido, e as pessoas começarem a se arrepiar. Eita, que é isso? E a pessoa que está no leito desamparada se colocar de pé. Eu sinto Deus nas suas palavras, eu estou curado. Oh, aleluia! Esses dias passei em Diadema no propósito que o Senhor me levou para lá realizar. E eu estava ministrando um jovem de 16 anos, o Miguel, que está afastado da igreja e diz não ter mais o prazer de ir na igreja. E eu ministrava a ele o meu testemunho, dizendo: Miguel, tu não sabe de nada, cara. Mano, tu tá enjoado da igreja, tu tá enjoado daquele povo, tu tá enjoado dos grupos, tu tá enjoado da monotonia que tu vive. Tu não enjoou de Jesus, tu não sabe nem quem Ele é. E eu comecei a testemunhar ao Miguel as minhas experiências, as minhas particularidades com Deus. E eu disse: eu não consigo te entender. Você está dizendo para mim que enjoou de Jesus. Isso não existe. Não tem como você enjoar do que é o melhor. Não tem como você enjoar de dias incríveis, de aventuras infindáveis. Não tem como você enjoar de uma vida maravilhosa. E eu testemunhava ao Miguel quando de repente o irmão Juraci se levantou do lado, foi para o corredor, deu um pulo lá e um grito que atravessou nossa conversa. E eu disse: vixe, Miguel, eu acho que Jesus operou alguma coisa lá. E dito e feito, Juraci voltou para a sala e disse: a mulher com câncer acabou de ser curada. Nós chegamos, ela estava acamada aqui no Itaim Paulista. E quando começamos a invocar o amado, dizendo: és bem-vindo, és bem-vindo. Os irmãos que estavam reunidos naquela sala aqui no Itaim Paulista foram cheios da presença de Deus. E não havia nenhum entre nós que dizia: eu acho que Jesus não está aqui. Todos concordavam, com seus corações em batidas aceleradas: Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. E visivelmente, você percebia nas feições a manifestação da presença. Alguns tristes foram alegrados repentinamente. E só há um que faz isso. O nosso irmão disse aqui, o Gustavo, que chegou doente na igreja e nem percebeu que foi curado. É dessa forma. São milhares os que entram na casa do Senhor com diversas debilidades e são sarados sem ao menos perceberem. E abro um parêntese para aprofundar um pouco mais. Existem doenças que nunca serão diagnosticadas, porque nós estamos entrando na igreja e saindo curados. Existem enfermidades que nunca nós vamos testemunhar, porque o Senhor está curando a gente antes que nós descobramos. Existem sintomas que nunca sentiremos, porque o Senhor tem pelejado por nós. A Ele glória, a Ele honra, a Ele majestade, excelência, exaltação. Não há ninguém que se compare. A mulher foi curada. O médico pediu novos exames depois de uma sessão de químio.
E os exames declararam a sua cura. E ele disse, mas você nem começou o tratamento. Eu não estou entendendo mais nada. E o irmão no fim do áudio, que fez o Juraci dar um baita de um pulo no corredor, em Diadema, dizia, e eu peço aos irmãos que venham celebrar um culto de ação e graças a Deus, porque o Senhor é maravilhoso, e nós sabíamos que Ele curou a nossa esposa naquele dia. Deus seja louvado. Amigos, por isso nessa noite, eu quero continuar testemunhando. O Deus que operou ontem, opera hoje e sempre operará. Porque Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Um Deus que trabalha com detalhes. Ele é formidável em sua perfeição. Seu jeito de ser é conquistador. Conquistador. Alguém me ouve aí? Eu quero contar uma pilha de testemunhos. E à medida que eu for tendo as memórias fresquinhas, eu vou compartilhando, amém? Há anos, o meu coração desejou de Deus o dom de ver o invisível, de ter experiências sobrenaturais. No mundo real, que os profetas e os ministros de Deus diziam participarem. Eu gostaria, no fundo do meu coração, de provar este sobrenatural do Senhor. E me recordo, sem perder os detalhes, de uma campanha que dirigi em São Miguel na Nova Geração, bem pertinho da Praça do Forró. A igreja contava com inúmeras pessoas e eu estava no altar, pregando a palavra de Deus, quando eu fui interrompido. Declare comigo, interrompido. Naquele momento, eu entrei dentro da casa de uma moça que estava lá no fundão da igreja. Eu vi ela ajoelhada no seu vaso sanitário, orando em pensamentos. Ela não pronunciava nenhuma palavra. Ela pensava e eu ouvia os pensamentos dela diante de Deus. Eu olhei e vi a textura do banheiro, a cerâmica usada. Eu vi os detalhes do seu ambiente íntimo e voltei. Não me diga por quanto tempo eu fiquei olhando essa visão, pois eu não sei descrever. Garanto que não me atrapalhou na mensagem. Naquela mesma hora, eu pedi para a moça ficar de pé. E houve uma confusão entre as pessoas pelo número de gente naquele ambiente. Ela se colocou de pé e eu descrevi para ela a intimidade dela. E ela disse, no final do culto, eu estava perto da porta e ela me esperou para me encontrar. E ela falou, pastor, sabe, eu entrei aqui uma ateia. Eu não acreditava. Mas como você saberia a cor do meu azulejo? Os desenhos do meu azulejo? Mais do que tudo isso que o Senhor descreveu do físico no meu banheiro, meus pensamentos. Talvez o Senhor conhecesse alguém, e eu cheguei a ter essa dúvida enquanto o Senhor me falava, que fosse à minha casa
e te descrevesse o meu banheiro. Talvez eu cheguei até na metade da profecia concluir que ele enviou alguém para descrever o meu banheiro. Mas dizer que o Senhor ouviu os meus pensamentos, eu já disse para a evangelista que agora eu creio em Deus. Aleluias. Uma outra vez eu estava aqui na missionária Ana, nas antigas vigílias de sexta-feira ao lado do sacolão do Encosta Norte. E a Ana me deu a oportunidade para ministrar a palavra final da vigília. E eu, no meu jeitinho de ser, muito amigo do Senhor, pedi ao Espírito Santo que fizesse toda a vontade dele. E por 1 milésimo de segundo, eu simplesmente fui à frente da casa de uma moça. E eu vi o muro dela baixo, emburacado, eu me recordo da cena, um portãozinho pintado de vermelho, já descascando, aparecendo a tinta anterior azul. O portãozinho tinha meia grade à mostra, porque a parte inferior estava tampada com uma chapa. E eu disse: moça, o Senhor te vê sim. E ela olhou para mim, e eu disse: Deus te vê sim. Você quer saber como? Ele vê por detalhes. E então eu vi exatamente onde ela morava. E eu disse: é uma escadinha. E a moça faltava pular de tanto chorar. Sabe, irmãos, eu estou maravilhado com a realidade dessa palavra que um dia eu ouvi sendo proclamada: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, abre-se-lhe-á. Eu estou maravilhado com a realidade das palavras de Jesus. E pedireis e recebereis. Eu me recordo de pedir ao Senhor as revelações. Senhor, eu quero revelações. Senhor, revelações específicas. Eu quero revelações profundas. Eu quero provar isso. Eu quero provar essa graça. Eu quero provar esse poder incomparável de revelar o profundo, o oculto e o escondido. Como eu li em Daniel 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho e o rei não se lembrava do sonho. E ele ordenou aos seus sábios: me revelem o sonho e também interpretem, senão todo mundo morre. E Daniel disse: eu vou orar 1 minutinho. Depois que ele orou, o Senhor revelou o sonho e deu a interpretação. E eu disse: Deus, eu quero revelação e também interpretação. Eu tenho sido procurado por diversas pessoas no Brasil e mundo. Pessoas de todas as partes me mandando áudios, textos com seus sonhos relatados. E eu não sei como. É brilhante, é perfeito. Se você ouvir, é absurdo, não tem nexo, é sem pé e sem cabeça. É um sonho de barriga cheia, julgará um ignorante. Mas no dom da interpretação, eu vou lendo e vou entendendo. Uau, é formidável, é perfeito. As revelações de Deus são tão profundas. E agora me lembro de algo especial. Com uma testemunha. Lembra, Henrique, daquela noite em Poá? Nunca me esqueço. Estávamos no alvoroço das pessoas chegando para uma vigília madrugada de intimidade que realizaríamos no quintal da irmã Elaine em Poá.
E o Henrique sentado no sofá, e nós na correria, organizando, e ligações que não paravam mais. E fomos para a vigília em um montante dentro dos carros, dos transportes que tínhamos disponíveis. E ao chegar lá, no primeiro momento da vigília, uma unção impregnou o ambiente. Chegava a pesar os nossos corpos aquela unção. Dava-nos uma seriedade ao ambiente. E em um momento, o Espírito Santo me contou. E eu vi o meu irmão, na hora exata, fazendo uma oração sentado no sofá. Algo íntimo só dele. E o Senhor me revelou. E ainda me mostrou. E eu disse para ele, e ele confirmou. Ainda é verdade? Vai saber, né? Ainda é verdade? Glória a Deus. Ele ficou de pé e a cena foi extraordinária. Isso tem anos, não sei quanto, mas como hoje eu vi um anjo do Senhor com o dedo apontado para a garganta do meu irmão Henrique Barros. E na época ele tentava cantar, mas não cantava bem. Ele não tinha o dom. Ele não tinha se desenvolvido como hoje é um cantor do Senhor. Não havia toda essa graça. Ainda arranhava um violãozinho. E o Senhor me mostrou o anjo com o dedo apontado para a sua garganta. E o Senhor me disse, e eu acredito que ele se recorda: chegará o tempo, e o Senhor disse que esse anjo vai tocar na sua garganta, e você receberá uma potencialização vocal. E quando eu ouço ele cantar, não tem como não lembrar. Aleluia! E eu sou um fã do meu irmão. Amo adorar o Senhor. Amo ouvi-lo adorar o Senhor. Sabe, meus amigos, eu pedi isso para o Senhor. Eu pedi com todo o meu coração essas experiências a Deus. E o Senhor tem me dado. Eu não viajo porque sou bonito. Eu não viajo porque eu tenho dinheiro. Eu não viajo porque tenho conhecimentos facultativos adquiridos nos meus anos de faculdades. Eu viajo porque o Senhor é comigo. Feito José. Gênesis 39, versículo 2. E o Senhor era com José, e por isso foi homem próspero. Eu não tenho nada e tenho tudo. Hoje eu conversava com Juraci. Sabe, Juraci, o Senhor em breve vai me dar uma casa e eu vou doá-la, porque eu não preciso de uma casa. Deus vai me dar um carro e ele vai ficar aqui em São Paulo, porque eu também não posso ficar andando com esse carro por toda parte. Eu não tenho necessidade de coisa alguma. Deus tem me dado tudo o que eu preciso para que a vontade dele seja feita. Vou aos lugares e o Senhor prepara automóveis para me levar para todos os cantos. Deus tem preparado todas as coisas. Não há falta de absolutamente nada. Aleluia. O meu maior testemunho se essencializa na verdade de que o Senhor é comigo. E por isso eu estou abençoado. E por isso eu estou próspero. Eu tenho tratado vidas que foram abençoadas do 0 ao 1000 através da minha vida. O Senhor é comigo. Esse é o meu maior testemunho. Isso é o que você precisa querer
desejar, ansiar, buscar, lutar, implorar para ter uma vida diante de Deus, uma vida dirigida por Deus, uma vida organizada por Deus. Eu tenho crido em João capítulo 14, versículo 26. E o Espírito vos ensinará todas as coisas. E eu tenho orado sem parar por direções novas e específicas para os momentos que procederão. Eu não conheço o futuro, eu não sei as situações que me cercarão em dias, em semanas, em meses, anos. Eu não sei com quais pessoas eu vou tratar. Eu não sei diante de quem eu estarei daqui a pouco. Então eu estou sempre em oração, pedindo ao Espírito Santo que me traga tudo necessário para eu estar pronto. E é fabuloso. Deus escolhe os meus livros a dedo. Deus escolhe tudo que eu preciso ler, estudar, me especializar. E eu estou boquiaberto. O Senhor tem me trago pessoas exatamente dentro dos contextos nos quais eu tenho me dedicado ao estudo. O Senhor tem me trago pessoas e elas me trazem problemas, questões que há meses eu não saberia como tratar, mas agora o Senhor tem me especializado. Eu quero que os amados, os senhores e as senhoras que me ouvem hoje, deem importância a esta grande essência. O Senhor é comigo. Não há sucesso fora de Deus, não em minha vida. Não me vejo fazendo nada sem o conselho perfeito, sem a direção explícita de Deus. Sou alguém escolhido por Deus para estar onde Ele me mandar, falar o que Ele me mandar, viver o que Ele me mandar. Não sou um missionário comum, por isso não me cobrem comumente, pois eu não posso responder à cobrança de um missionário comum, secular, que também realiza obras maravilhosas no Senhor. Tudo o que eu posso fazer é a vontade perfeita de Deus. O Senhor me diz nomes, o Senhor me diz lugares, o Senhor me diz situações, eu simplesmente vivo. Isso é maravilhoso. José foi um garoto que do capítulo 37 do livro do Gênesis até o 50, não murmura, não reclama, não duvida. Ele engrandece o Senhor e serve a Deus aonde o colocam. Não importa a situação que submeta José, ele continua sendo homem de Deus. Nenhuma parte do texto, do capítulo 37 ao 50, revela o interesse de José por coisas da terra, por coisas mundanas. O sonho de ser grande foi Deus que deu, não foi José que criou. Deus estabeleceu uma vontade perfeita para José e José apenas topou. Eu vou vivê-la. E não se esqueceu do que Deus disse. Mas antes caminhou dentro dessa realidade. A realidade na qual José viveu não foi da situação momentânea. Não foi do cárcere, da traição, da calúnia, da raiva, da ira, da mágoa. Ele não vivia por vista, ele vivia por fé. E fé no quê? Fé no que Deus disse. Fé na palavra de Deus. Não importa as coisas, importa o que Deus disse. E era nisso que estava centrado o nosso irmão José. Irmãos, nunca me esquecerei da palavra poderosa de Deus que veio a mim, numa situação de direcionamento para a vida. Sabe aqueles momentos em que você se encontra em uma bifurcação latente, uma escolha a ser tomada, direita ou esquerda, vida ou morte, é agora ou nunca? Pois eu estava nessa, e o Senhor soou ao meu coração. Samuel capítulo 2, versículo 30. Honra-me, e eu te honrarei. Então decidi de todo o meu coração honrar o meu Senhor e ver que tipo de honra Ele era capaz de me proporcionar.
E hoje o que está acontecendo é formidável e eu não paro, irmãos. Eu estou no começo, no desbravar. Eu estou na pontinha deste iceberg. Aleluia! Tudo que consigo ver é apenas uma fresta nestas cortinas pesadíssimas do propósito de Deus. Há tanto que eu não sei, há tanto que Deus tem dito, há tanto que Deus tem falado. O meu coração anda tremendo esses últimos dias, porque o Senhor tem me feito ver e não ver. Ele tem me dado sensações do meu futuro, e o meu coração tem estremecido, Senhor, que eu esteja pronto para tamanhas responsabilidades. O Espírito Santo tem me ensinado coisas extraordinárias, coisas que eu nunca estudei na minha vida. Aleluia. Sabe, amigos, por alguns anos eu dizia a Deus: Senhor, eu queria ter mais tempo para se preparar, porque eu não me sinto preparado para essa abrangência. Senhor, eu não sou mais um pregador de fundo de quintal ou da igrejinha da esquina. Senhor, eu estou tratando com pessoas no mundo inteiro, pessoas de diversas classes sociais, níveis intelectuais altíssimos. Fui atender uma moça na Lapa que tinha 6 faculdades e não levava recado para casa. Fui recebido com uma lista de perguntas. Ou me responde com respaldo contextualizado, ou vai embora envergonhado. E eu topei o desafio e fui lá. Você precisava ver como nos despedimos. Beijos e abraços. Eu quero servir o Deus que você serve. Eu quero ser serva do Deus vivo. Nunca vi alguém me falar da Bíblia como você está me dizendo. Maravilhoso! De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa organização mental? Me recordo muito bem das minhas manhãs frustrantes, sentado nos degraus da minha casa, onde residem meus pais até hoje. E eu lutava com Deus dizendo: Senhor, como serei um pregador se não memorizo nada? Acabei de ler e já esqueci. O versículo mais famoso do planeta Terra evangélico: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu ainda gaguejava: o Senhor é o meu Deus. Era o que mesmo? Tinha a ver com igreja, bispo, apóstolo, diácono. Senhor, eu acabei de ler, está amarrado, está amarrado. Eu expulsava todos os tipos de demônios. Eles não saíam, o problema estava em mim. E eu comecei a ministrar a unção na minha memória. Eu comecei a orar por uma unção que me desse uma memória. Uma memória de departamento. Olha, Senhor, eu quero gavetinhas na minha memória. E eu não sei como, mas eu adquiri uma facilidade para crer. E a minha fé se mistura à minha imaginação, e talvez eu possa chamar isso de visão. E eu entro em um lugar escuro e muito longínquo, cujas paredes não consigo enxergar, e entendo que lá é a minha memória, e eu digo: Senhor, unge esse lugar, Pai, e quando eu precisar de uma memória, a gaveta certa abra-se. Em nome de Jesus eu estou ordenando isso. E sabe, eu contratei um anjo do Senhor para ficar na minha memória, e então ele me lembrará as coisas. E eu não sei se anjos podem permear uma memória, mas deixa isso para lá. Não vamos ser teologicamente críticos agora. Vamos crer. E eu não sei como, mas é tão perfeito como as coisas acontecem. E até dar aulas de história, aulas de sociologia, eu já fui convidado a dar, palestrando por esse Brasil nas escolas públicas.
Está aqui o nosso pastor Wilton Barros e ele vai dar um pouco de historiologia para nós sobre todas essas religiões das quais citamos agora. E eu, oh meu Deus, não me disseram que eu faria isso. Como eu farei isso, Jesus? Espírito Santo, agora é só o Senhor ou eu sairei daqui cabisbaixo, envergonhado, porque eu não estava pronto para um chamado, porque eu não estava pronto para um momento de glória. Mas então o Espírito Santo sempre acende o meu coração dizendo: você me obedeceu. Minha adolescência eu passei estudando a Bíblia Sagrada, decorando os versículos, conhecendo as Escrituras, lendo, devorando enciclopédias, livros e tudo mais. E o Senhor me traz as memórias. E é encantador. Sabe, irmãos, você pode olhar e dizer: esse menino é um bom orador, eu gosto da retórica dele, eu acho ele tão posturadinho, eu amo o jeito dele de ser, mas gostaria de enfatizar: eu sou um produto de oração, eu sou um resultado de sementes em sequência. Por anos da minha vida eu estou plantando, por anos da minha vida eu estou orando incessantemente. Não há um culto no qual eu entre para ficar disperso. Todas as reuniões, todos os momentos espirituais, eu estou atento à voz de Deus. E esses últimos anos, a saber 2,5, o Senhor me despertou dizendo: fique atento também para as coisas carnais. Aprenda com o seu mundo. Eu disse: Senhor, o que é isso? Pois eu ignorava a realidade carnal para me priorizar a realidade espiritual. Só os ambientes espirituais obtinham minha atenção. Mas nesses últimos 2,5 anos, o Senhor me disse: se atente ao mundo físico. Aprenda com seus intelectuais e discirna o que é carne e o que foi de mim para eles. Sugue dos sábios, sugue as literaturas, absorva o que é bom, jogue fora o que é mal, porque eu te levantarei, eu te levarei lá, diante deles você exporá a minha fidelidade. Estou maravilhado. Esses dias uma empresária disse para mim: Wilton, eu estava conversando com uma antiga funcionária e aconteceu isso, aquilo e aquilo outro. Eu queria que você me dissesse o que eu devo fazer agora. E eu disse: oh, Espírito Santo, essa aqui é boa. Quem sou eu, indouto, leigo, menino, para aconselhar uma mulher de décadas com experiência? Espírito Santo, o que eu falo para essa mulher? Irmão, é na hora. Todo o processo, com direito à revelação, vem à minha mente. E eu entrego direções tão exatas que a moça manda aplausos pelo zap. Que absurdo. Eu planejei exatamente isso, só que com completa dúvida. Sem nenhuma formalidade, sem nenhuma exatidão. E você me trouxe textos aqui que é exatamente isso que eu estava precisando. Sabe, eu tenho trabalhado como conselheiro esses últimos dias. Aleluias. Em áreas que eu nunca sonhei na minha vida penetrar. Depois que conheci Jesus e toda a trajetória da minha vida foi mudada. Eu tenho sido conselheiro empresarial, conselheiro sentimental. Eu não sou casado, eu nem namoro. Eu tenho sido conselheiro familiar. Eu tenho ensinado pais a educarem filhos. E eles usam os métodos empregados e tem dado certo. Estão colhendo frutos de alegria, frutos de bondade, frutos de prosperidade. O Senhor tem me dado estratégias financeiras. O Senhor tem me dado uma cabeça de contador. O Senhor tem me levado a números. O Senhor tem me levado a cálculos. O Senhor tem me levado a estratégias. O Senhor tem me ampliado os horizontes. Aleluias! 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 Aleluias!
Uma microempresária me ligou esses dias e disse assim: Wilton, meu amor, tá tudo travado aqui. Você não faz ideia como estão minhas vendas. Wilton, misericórdia, eu vou falir desse jeito. O boleto tá chegando e eu não sei nem como. Tá uma dureza aqui. Tá um inferno esse estado. E eu disse: calma, vou fazer uma oração agora e o seu dia vai ser uma bênção. E aí eu orei por ela. Orei pelo dia dela. E no outro dia ela me mandou uma mensagem com a lista de tudo que ela vendeu, recebeu, conquistou, produziu. Aleluia. A Bíblia diz do capítulo 37 ao 50 do livro do Gênesis que por onde Moisés... Eita Deus, Moisés é forte. Por onde José passava, ele prosperava. Queridos, eu posso externar uma opinião. Eu estou desenvolvendo essa opinião com mais exatidão. Em breve, talvez eu possa ser exato nessa opinião. Mas tenho chegado à seguinte conclusão: que só sofre quem quer, só vive em derrota quem quer, e tem que escolher mesmo, com atitudes, tem que tomar o caminho da miséria. Porque a vontade perfeita de Deus é a nossa vitória. E não vivermos essa vitória é pecado. É desagradável a Deus sofrermos. Mas ainda assim o Senhor continua especialista em usar os nossos sofrimentos para nos ensinarem. Mas não podemos nos acomodar aos sofrimentos como a igreja odierna tem feito, já pregando em púlpitos. Ai, Deus está usando essa situação para nos melhorar. Aleluias, amém, irmãos, glória a Deus. Vamos finalizar a mensagem com essa esperança. Que isso? A esperança é conserto direto, reto e claro. A esperança é colocar a casa em ordem para evitar o tempo de sofrimento desnecessário. A direção é ser sábio na escolha para não sofrer na consequência. Que isso? Estamos caminhando por caminhos de tolos? Estamos entrando pelos peregrinos leigos, ignorantes da fé? Aqueles que não sabem quem é o Senhor, o vosso Deus? Não. Devemos olhar para a história de José e ver um garoto que tinha compromisso, independendo da situação, circunstância, momento, dificuldade. Sabe, amados, eu tenho vivido dificuldades grandes em algumas áreas, em alguns contextos missionários. E o Espírito Santo já tem me ensinado: Wilton, você não precisa sofrer se você conseguir entender. Você não vai conseguir entender sozinho na base do seu natural, mas eu tenho o poder para capacitar e potencializar a sua mente o suficiente, ampliar a sua visão. Então você entenderá os momentos, as circunstâncias, e nada vai te ferir, nada vai te magoar, nada vai te parar, nada vai te deter. Os profetas estão limitados, os profetas enxergam apenas aquilo que a vida lhes deu, a Bíblia lhes deu, o entendimento comum lhes deu. Mas quando você vai um pouquinho mais a fundo, então você entende que a vontade de Deus é que eu esteja bem todas as horas. Mas como estar bem todas as horas se eu não tenho situações boas todas as horas? Então o Senhor me fez uma pergunta: Wilton, o que é uma situação boa? Você não sabe o que é uma situação boa, por isso na situação que você acha má, você está triste, angustiado, amargurado, pois você não entende os propósitos, você não entende os mistérios e sofre desnecessariamente. Quando poderia ampliar os ouvidos e ouvir os meus conselhos, ampliar a visão e ver o que eu faço. Evite sofrer. Evite perder tempo chorando, se magoando, com momentos tristes. Evite, você tem esse poder. Agregue o Senhor à sua vida. Não seja um religioso, não tenha o seu costume dominical de ir à igreja, mas seja um cristão. Alguém que ama Jesus todos os dias.
Alguém que se lembra de Jesus todas as manhãs, porque o dia não pode ser passado sem Ele. Alguém que não consegue esquecer de agradecê-lo à noite, porque até à noite Ele cuida e ministra saúde enquanto dormimos, para não nos levantarmos mais cansados do que deitamos. E alguns entre nós sabem disso. Eu encerro com um relato engraçado. Eu ministro as pessoas, ensino elas a terem uma vida vitoriosa. E algumas delas dizem assim: Wilton, eu não consigo viver desse jeito. E elas se queixam. Isso aqui não é realidade, Wilton, eu não consigo. E eu digo: mas você está fazendo exatamente o que eu disse? E elas dizem: Wilton, assim, sabe, é que eu esqueci de orar hoje. É que eu esqueci de fazer aquilo que você mandou. Mas ontem eu fiz, e agora já estou fazendo, só esqueci mesmo, foi na parte da manhã. E eu digo para ela, sem medo de errar: se você se esquecer do remédio, você vai sofrer as consequências. A doença, o problema vai se alastrar. Você vai se arrepender de ter ignorado o tratamento. Eu tenho sido claro. Quando você se esquece de chamar Jesus pela manhã, olha, é você que vai sofrer o dia todo. Não sou eu. Eu estou na boa. Se você disser: me esqueci de orar pela cura, é porque você deve estar com bastante paciência para aguentar essas dores durante o dia todo. Então, fé, foco, né? Vai com tudo. Eu não gosto desse tipo de vida. Adoro ver Deus encher a minha vida da presença dEle. Adoro ver Deus me trazer saúde, vida, graça, vigor, força. O Senhor era com José. Esse é todo o segredo do qual precisamos. Um segredo bem publicado, né? Mas às vezes alguém possa pensar que sejam outras coisas, né? O Senhor era com José. Você só precisa disso. Só disso. Que o Senhor seja com você. Por isso procure o Senhor. Não seja como a Deia na fase inicial, que veio na interesseira danada. Venha por causa dele. Sabe, quando Jesus briga com a gente para a gente não vir por interesse, é porque esse pensamento é muito pobre, irmãos. Jesus tem misericórdia da gente e fala assim: ai, meu querido, de novo, mais um pobre. Tem que entender. Eu sou maior do que a Bencinha, a Vitoriazinha. É preocupação do Pai para crescermos, ampliarmos, alargarmos a nossa tenda. Amém? Amém? Fechem seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por sua palavra. Bom, consegui falar alguns testemunhos e acredito que foram os essenciais para o povo que aqui está. Senhor, em nome de Jesus, guarda-nos na busca pelo Senhor. Deus, insiste nos corações que pensam em desanimar. Inflama-os essa noite no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, arranque o desânimo. Pai Todo-Poderoso, incentive esses queridos a irem além. Porque precisamos do Senhor conosco. E sabemos que a nossa vida será como a de José. Na sua bênção, na sua prosperidade, não importando aonde vamos, dentro de quais situações nos metamos. Pai, sê com esse povo, continue prosperando essa obra, continue ampliando os entendimentos. Senhor, continue trazendo os interessados, os que querem te encontrar, os que querem te conhecer. Ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo dias de folga. Eu profetizo dias de descanso na sua presença, na sua glória. Eu profetizo dias de uma colheita impressionante, de um avivamento varredor. Senhor, em nome de Jesus, prepara os teus obreiros nessa casa pequena.
Amplie a tenda, Senhor, mas com estrutura. Levante os seus pilares nessa obra. E o seu nome será honrado, glorificado para sempre. Em nome de Jesus, sustente, Senhor, o teu servo, o pastor Carlos. Sê com ele de dia e de noite. Tampa-lhes os ouvidos para as afrontas do diabo. Dá-lhe coragem no peito, a mais do que teu servo já tem demonstrado. Senhor, sê com os obreiros que o apoiam. Faze-os prósperos, em nome de Jesus. Deus querido, cumpre toda a sua vontade com essa obra. Em nome de Jesus, nos consagramos a Ti essa noite. Nos entregamos em holocausto para Ti. Não somos nada, e é um privilégio ser um holocausto. Por favor, seja o nosso Deus. Amém. Aplauda Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.